Boa noite. Quero dar as boas-vindas àqueles que estão nos visitando pela primeira vez. Tá? Vocês são bem-vindos. É um prazer recebê-los aqui conosco. Convidar a todos que abram suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 19. Mateus 19. O que fazer para ser salvo? Essa é a pergunta que o jovem dirige a Jesus Cristo. E hoje talvez essa seja uma pergunta oportuna para você fazer. O que eu devo fazer para ser salvo? Versículo 16. E eis que aproximando-se dele um jovem disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Oremos. Pai, nós louvamos o teu santo nome pela tua graça, pela salvação que o Senhor nos dá, ó Pai, sem exigir de nós absolutamente nada, ó Deus. Não havia nada em nós, ó Pai, que te agradasse, que pudéssemos dar em resgate das nossas próprias almas. Jesus Cristo, ó Pai, nosso único Senhor, se entregou em nosso lugar, e o sacrifício dele é aceito por Ti, ó Pai, por isso nós somos gratos. Que nós possamos, ó Deus, buscar a Tua face, louvar o Teu santo nome, buscar, ó Pai, a compreensão da Tua vontade para viver vidas que possam estar de acordo, ó Pai, com esse chamamento que o Senhor fez ao seu povo. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, abre os nossos entendimentos pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Bom, então, irmãos, aqui nós temos uma passagem onde um jovem se dirige a Jesus Cristo e faz a seguinte pergunta: O que eu devo fazer para ser salvo? Essa pergunta é bastante pertinente porque essa é a pergunta que todos os seres humanos deveriam fazer algumas vezes na sua vida. Uma primeira vez para saber se ele é salvo e o que ele precisa fazer para ser salvo. Depois que ele tem convicção da sua salvação, se ele está trilhando realmente os caminhos que indicam que ele realmente foi salvo lá no passado. Mas o fato é que muitas pessoas não têm se preocupado com esse assunto tão importante. E o fato é também que todos nós vamos morrer e um dia nós estaremos diante do tribunal de Cristo. E o que poderá fazer com que nós adentremos o reino de Deus, se não a certeza que Ele nos assegura enquanto nós estamos vivendo aqui na Terra? Talvez você tenha algumas concepções com relação à salvação, o que você precisa fazer para você ser salvo. Isso é comum na sociedade. É impossível que ninguém tenha passado pela sua cabeça ainda pelo fato de que um dia nós vamos morrer. Esse é um fato concretizado, a ser concretizado. Mas algo que todos nós sabemos que um dia há de acontecer. E por vir a acontecer, nós deveríamos estar nos planejando para esse dia, né? Eu não quero ser aqui um pessimista e nem quero desejar a morte de ninguém aqui, mas eu te oriento, né, a que você pense a respeito da sua partida desse mundo. Porque nós vemos pessoas partindo de diversas formas. Existem alguns que envelhecem e vão, né? É o ciclo natural, as pessoas nascerem, crescerem, ter uma vida aqui na Terra por alguns anos, depois começar a padecer de problemas na saúde e naturalmente vir a falecer. Mas o fato é que muitos jovens também morrem. E na periferia muito mais ainda do que em outros lugares. E nós temos aqui bastante jovens que estão vivendo aqui na Terra e não têm a certeza da sua salvação, porque não têm um compromisso firmado com Jesus Cristo. Talvez você tenha na sua mente uma ideia
de que para você ser salvo, você tenha que ser uma pessoa boa. E a maior parte das pessoas pensam dessa forma. Pensam que para elas serem salvas, elas precisam ser boas. As pessoas boas, elas vão para o céu e as pessoas más vão para o inferno. Outras pensam que o simples fato de você não ser um político já te garante um lugar no céu, porque todos os políticos vão para o inferno. Outros pensam, talvez, ou é essa a impressão que a mídia nos passa, de que se você for um artista popular, você já está salvo. Você pode ter sido o pior dos homens aqui na Terra, tocado na pior das bandas, a mais satanista que tiver. Mas quando você parte daqui, quando aparece na televisão, eles vão falar que você agora está tocando lá no céu. Quer dizer então que para você ser salvo, você precisa ser um artista famoso? Alguns pensam que, por serem ricos, a sua salvação está assegurada. E o cenário que nós vemos aqui, com o qual Jesus Cristo se depara, é bem parecido com esse de um jovem que se aproxima dele, aqui no versículo 16. Eis que, se aproximando-se dele, um jovem disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Um jovem que se dirige a Jesus Cristo, querendo saber o que ele podia fazer para assegurar a sua vida eterna. Primeira coisa que nós chama a atenção aqui a respeito desse jovem é que ele era um jovem de posição. O jovem aproximou-se dele e nós vamos ver lá no final do capítulo que ele tinha muitas posses. Nós já lemos, inclusive, esse versículo. Mas lá em Lucas, no capítulo 18, fala que ele era um príncipe dentro da nação de Israel. Então ali estava um jovem, cheio de dinheiro, saudável, uma pessoa influente dentro da sociedade judaica, que queria saber o que ele precisava fazer para ser salvo. E de fato era uma pessoa religiosa, que conhecia as Escrituras, conhecia a palavra de Deus. Ele sabia muito a respeito da lei de Deus e da vontade de Deus. Era uma pessoa também bastante educada. E parece que esses adjetivos já fariam desse homem, se você for levar aí para a sociedade, se perguntasse, esse homem merece o céu ou não? Ora, todos falariam para você, sim, ele merece o céu. A nossa sociedade, ela fala que pessoas que são educadas, que são cordiais, que são religiosas, que são ricas, elas têm lugar assegurado nos céus. Mas a forma como ele se dirige a Jesus Cristo é uma forma bastante peculiar. Não era comum as pessoas se dirigirem a Jesus Cristo, principalmente na posição daquele jovem, da forma como ele se dirige a Cristo. E ele diz, bom mestre, o que demonstra que ele reconhecia em Jesus Cristo uma qualidade que excedia aos outros mestres. Porque ele não simplesmente chama ele de rabi, como era comum, não chama ele simplesmente de mestre, mas chama ele de bom mestre. Ou seja, dos mestres que estão aí conhecidos, nenhum deles é tal qual o Senhor. Você ensina de uma forma diferente. Ninguém te supera nos seus ensinamentos. Isso fazia daquele homem uma pessoa até agradável numa primeira visão. E aquele jovem, ele tinha uma preocupação. Como salvar a sua vida? De fato, ele tinha um conhecimento de que haveria vida eterna. E ele fala, mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Logo nós identificamos ele sendo, ainda que uma pessoa de posição, e a maior parte daqueles religiosos que tinham grande posição dentro de Israel, eles eram da seita dos saduceus. Só que os saduceus, eles eram cristãos meio filosóficos, eles não eram pessoas assim muito religiosos. Eles tinham misturado a religião judaica com características do paganismo que vinha da Grécia. E eles eram as pessoas mais influentes dentro da sociedade justamente porque eles estavam participando daquela helenização do povo judaico. Eles queriam que Roma, dominando o império ali, a Palestina, tinha como Israel ali, tendo a Palestina como um daqueles seus países. Só que Israel sempre foi fortemente caracterizado pelos seus costumes e pela sua religião. E eles não eram um povo fácil de ser dominado. A cultura externa era rejeitada pela própria lei do Senhor. Então aquele jovem, ele não era saduceu, porque os saduceus eles não acreditavam na vida eterna, na morte. Na morte eles acreditavam, não acreditavam em vida após morte, não acreditavam em espíritos.
essas coisas não eram acreditadas por eles. E esse jovem, ele acreditava. Esse jovem também demonstra que ele cria que haveria felicidade após essa vida aqui na terra, para aquelas pessoas que se preparassem enquanto estivessem aqui no mundo. Porque ele fala de uma vida que haveria de vir, ele fala a vida eterna, como é que eu faço para conseguir essa vida eterna? Então era um jovem bastante esperto, porque ele estava com os olhos lá na frente. Ele tinha posses, ele tinha riquezas, era uma pessoa intelectual influente dentro da sociedade, ele tinha tudo aquilo que os jovens na nossa sociedade almeja, mas ele estava com um olhar em algo que era mais importante. Era uma preocupação incomum dentro de um jovem, principalmente de um jovem rico, que era a preocupação com a sua própria alma. E é justamente a respeito desse ponto que eu quero falar com você hoje. Você tem alguma preocupação com a sua alma? A sua alma, ela tem algum valor para você? Nós vamos ver que aquele jovem dava valor à sua alma, mas talvez ele não deu o valor que deveria ter dado, ainda assim. Mas ele já mostrava uma preocupação com algo importante, ou com aquilo que é mais importante na vida do homem, que é o destino da sua alma. A palavra de Deus, ela sempre oferece aos homens, ela fala assim, Jesus oferece descanso e alívio aos fracos e oprimidos, né? Vós que estáis cansados e oprimidos, vinde a mim e eu vos aliviarei. Então, aquelas pessoas que estão passando por dificuldades, que estão sofrendo, Jesus Cristo estende a sua mão e fala, venha que eu te alivio. É um alento para as pessoas que estão passando por alguma dificuldade. Ter um Deus que estende a mão para aliviar o seu sofrimento. Mas o que Deus tem para oferecer para um jovem rico e saudável? Talvez você não seja rico, mas talvez você seja jovem e saudável. E talvez você não esteja na fase de pensar, o que será de mim daqui a 3 anos? Porque você pensa viver muito tempo. Mas talvez alguns de nós aqui nessa sala estejam pensando, quantos anos mais ainda viverei nessa terra? E o que será da minha alma quando eu partir? Eu falo para você, jovem, que hoje é o momento de você refletir a respeito da sua vida. É o momento de você meditar a respeito do destino da sua alma e pensar se você está valorizando ela da forma como você deveria. Você pode pensar na vida eterna e na forma de obtê-la de alguma maneira estranha. Alguma dessas maneiras que eu citei. Tem alguns que acreditam que se ele levar o maior número de infiéis à morte, quando ele morrer, ele vai ter um paraíso de iogurte e de mulheres esperando por ele nesse paraíso. É uma forma bastante peculiar de se pensar na vida eterna, mas totalmente contrária àquilo que Jesus Cristo ensina-nos através dessa passagem. Nessa mensagem, nós vemos a forma como Deus opera. Nós vemos o que precisa ser feito para que possa haver verdadeiro arrependimento e verdadeira salvação. Mas, a princípio, não basta ser uma pessoa boa para sermos salvos. Ser uma pessoa boa não é o parâmetro para sermos salvos. Não é as pessoas que fizeram grandes obras na vida que vão ser salvas. Mas a palavra de Deus nos dá todo o parâmetro para a salvação. No versículo 17, aqui na sequência, Jesus diz, e ele disse-lhe, por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Aquele pensamento de que os bons vão para os céus e os maus vão para o inferno. Ele é vigente na nossa sociedade. É normal as pessoas pensarem que para elas serem salvas, elas têm que fazer algo. E elas sendo pessoas boas, elas serão salvas. Mas bons relativo a quê? Essa é a pergunta. Porque você pode ser uma pessoa boa quando você se compara com seus irmãos. Você pode ser uma pessoa boa quando você se compara com seus amigos. Uma pessoa boa quando você se compara com seus vizinhos no seu bairro. Quando você se compara com as pessoas na sua cidade. Talvez você possa comparar com as melhores pessoas do seu país e você se acha uma pessoa em pé de igualdade com elas. De repente você olha para aquelas pessoas que são notadamente pessoas beneficentes, que fizeram grandes obras sociais e que são de fato pessoas boas aos olhos dos homens. E você olha e fala assim, eu sou um desse daí. Mas o parâmetro que Jesus Cristo mostra não é esse. A primeira pergunta que nós devemos fazer é, de fato, eu sou uma dessas pessoas boas?
Será que eu poderia me colocar em pé de igualdade, sei lá, com Madre Teresa de Calcutá, no sentido de beneficência, de obras sociais feitas? Provavelmente nenhum de nós aqui o faria. E se nós não somos tão bons quanto essas pessoas são aos olhos dos outros, nós somos bons relativo a quê? Será que nós somos bons apenas aos nossos próprios olhos, mas nem os nossos pais reconhecem alguma bondade em nós? Ou os nossos filhos conseguem enxergar algo de bom em nós? Vou falar para você que quando uma mãe não vê algo de bom no filho, o moleque deve estar com sérios problemas, viu? Porque as mães naturalmente são bajuladoras e se enganam facilmente. Você não é tão bom quanto sua mãe acha que você é. O fato é que a palavra de Deus, ela coloca um parâmetro, e o parâmetro colocado aqui por Jesus Cristo é o fato de que não há um bom senão só um, que é Deus. Esse parâmetro é o mais elevado. O único parâmetro possível para nós nos balizarmos com relação à nossa bondade é Deus. Quantas coisas você faz na sua vida que você erra? Isso já demonstra que você não é tão bom assim. Se você faz uma prova na sua escola ou na sua faculdade, ou você vai fazer uma prova ou entrevista de emprego, e você tem um teste, você vai lá e faz alguma coisinha errada, eu me enganei aqui em um. Você já não é bom o suficiente. Porque se Deus estivesse fazendo aquilo, Ele faria tudo aquilo com perfeição. A bondade de Deus, ela é muito elevada. O parâmetro é Deus. Então, quando a gente fala a respeito de bondade, nós devemos pensar se nós estamos sendo bons aos olhos de Deus e não aos nossos próprios olhos. Se nós estamos sendo bons aos olhos de Deus e não aos olhos da sociedade. É essa a bondade que Jesus Cristo está demonstrando para aquele jovem, que ele deveria perceber. Ou seja, Jesus Cristo está fazendo uma correção em um conceito que estava sendo deturpado, e é o mesmo conceito deturpado que vigora ainda nos dias de hoje, de que todo mundo é bom e de que todo mundo vai para o céu. Jesus Cristo estava mostrando algo mais elevado. Não à toa, irmãos, ou por acaso, o apóstolo Pedro, ele interroga Jesus Cristo ao final desse discurso, no versículo 25, e fala assim, versículo 25, os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo, quem poderá, pois, se salvar? Imagina que para sermos salvos, temos que ser bom tal qual Deus é bom. Devemos ser bom aos olhos de Deus. Os apóstolos e os discípulos que estavam seguindo a Jesus Cristo todos aqueles dias e tinham largado todas as coisas, estavam na mesma situação ali, olharam para aquele discurso de Jesus Cristo e falaram, quem pode se salvar? E versículo 26 ele diz, e Jesus olhando para eles disse-lhes, ao homem isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Em outras palavras, Jesus Cristo falou ali para o apóstolo Pedro e os demais apóstolos, que para o homem é impossível ele ser salvo, porque é impossível que ele faça alguma obra que possa ser levado diante de Deus e Deus possa receber aquilo como forma de pagamento para a nossa salvação. Então, de fato, Jesus Cristo deixou muito claro para aqueles discípulos de que era impossível ao homem se salvar, mas para Deus não havia nada impossível. Ou seja, nós dependemos então de uma ação benevolente de Deus para que nós possamos ser salvos. Se você quer saber o que você precisa fazer para ser salvo, o primeiro caminho é esse. Nós não somos tão bons assim como nós pensamos. Nós fazemos as coisas erradas. E Deus requer bondade em nós. Para nós é impossível, mas para Deus nada é impossível. O versículo 17, no final, ele continua dizendo, não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Ou seja, Deus apresenta então a lei para o homem e fala para ele, jovem, você quer ser salvo? Você deve guardar a lei de Deus. Versículo 18. E disse ele, quais? E Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe.
e amarás o teu próximo como a ti mesmo. São pontos da lei que Jesus Cristo apresentou para ele. Jesus Cristo poderia ter argumentado com aquele jovem de que ele não era bom o suficiente, o quanto que ele pensava. Jesus Cristo poderia ter dito a ele que se ele alguma vez na vida dele deixou de amar a Deus com todo o teu coração, com toda a tua força e todo o seu entendimento, e isso de fato aconteceu a maior parte da vida daquele jovem, ele já era indigno e já estava condenado perante a lei de Deus. Mas Jesus Cristo apresenta para ele alguns fatos relativos à lei. Ou seja, que aquele homem, ele deveria guardar as leis do Senhor. E ele falou, quais são os pontos da lei que eu devo guardar? E Jesus Cristo fala para ele, você não pode matar ninguém. Opa, eu nunca matei. Tá bom, então, você não pode também cometer adultério. Ele disse, eu também nunca adulterei. Então não roube ninguém. Ele também nunca havia roubado. Não dirás falso testemunho. Aquele jovem nunca havia mentido com dolo. Honra teu pai e a tua mãe. Aparentemente, ele poderia ser uma pessoa que buscava realmente essa correção, viver de acordo com os mandamentos de Deus. Jesus Cristo conheceu o coração dele. Lá em Marcos diz que Jesus Cristo o amou. Então Jesus Cristo sabia exatamente o que passava pelo coração daquele homem, sabia exatamente o que ele tinha passado durante a sua vida. Talvez aquele jovem fosse assim um exemplo de jovem. Um jovem que realmente buscava fazer a vontade de Deus e se desviava do caminho do mal, buscando fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. A lei, ela visava mostrar àquele jovem, e ela tem esse objetivo, de mostrar o que Deus aprovava. Só que aqui no versículo 20, aquele jovem demonstra algo negativo que havia no seu coração. Versículo 20 disse-lhe o jovem, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Ou seja, Jesus Cristo passou para ele a lei, ou partes da lei, e aquele jovem falou assim, todos esses mandamentos que você falou, eu estou livre deles. Eu nunca cometi um assassinato. De fato, ele nunca tinha cometido. Esses pecados que Jesus Cristo mencionou para ele, ele não tinha a intenção de cometê-los. E ele falou, isso tudo eu já sei. O que me falta ainda? Falta ainda alguma coisa? E ali ele deixou transparecer orgulho. Orgulho por ser um jovem que estava buscando conhecer a Deus, ele estava buscando saber o que Jesus Cristo estava para ensinar, ele demonstrava realmente uma disposição ali em conhecer qual era a vontade de Deus e qual era o meio determinado ali por Jesus Cristo para que ele pudesse conseguir a salvação. Mas o fato era que aquele jovem, com toda a sua religiosidade, com toda a sua posição, toda a sua educação, ainda assim ele estava longe dos caminhos do Senhor. Ele estava em trevas. Não adianta nada ele ser uma pessoa que era conhecedora da vontade de Deus, se ainda havia algo a ser corrigido na vida dele. Se ele estava buscando ser salvo através das obras que ele foi buscar em Jesus Cristo. O que eu preciso fazer para ser salvo? Qual é a obra que eu preciso executar com as minhas mãos? Qual é o ritual a ser cumprido para que possa haver salvação para a minha alma de forma garantida? Era essa a garantia que aquele jovem estava acostumado a ter. Talvez muito da sua religiosidade estava fundamentada no fato de que ele tinha que se manter naquela condição para poder ser salvo. E ele não podia falhar naquilo. Talvez ele fosse um jovem tal qual o apóstolo Paulo foi durante um período da sua vida. O apóstolo Paulo, ele nos relata lá em Filipenses no capítulo 3, no versículo 6, ele diz assim, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. O apóstolo Paulo, antes de ser convertido ao cristianismo, ele era uma pessoa que, segundo a lei, era irrepreensível, ou seja, uma pessoa que cumpria de fato tudo aquilo que estava combinado dentro da seita dos fariseus, que demonstrasse que ele era uma pessoa de fato voltada às coisas do Senhor. E ele era zeloso com aquilo, porque ele sabia que a lei havia sido dada por Deus. E ele falava, para que eu possa estar de acordo com a vontade de Deus, eu tenho que cumprir aquilo que Deus mandou fazer. Então ele era uma pessoa cuidadosa com relação a toda a lei do Senhor.
Só que ele era zeloso e irrepreensível na lei, mas ainda, segundo o zelo que ele tinha, ele era um perseguidor da igreja de Jesus Cristo. Ou seja, um homem zeloso da lei de Deus, perseguidor da igreja de Deus. Um perseguidor de Jesus Cristo. Ele podia ser um exemplo de retidão, um exemplo de justiça humana, talvez como o apóstolo Paulo foi, mas o fato era que aquele homem estava longe da graça de Deus. Pessoas que se acham boas estão morrendo a cada dia, e o fim dessas pessoas tem sido o inferno. Porque elas estão baseando a sua salvação em uma obra que elas podem apresentar para Deus como se a salvação fosse algo que você trabalhasse para conquistá-la. Porque são segundo seus próprios parâmetros essas suas obras de bondade. A obra que os homens executam aqui na sociedade, e essas mesmas obras que eles querem apresentar para Deus como a sua porta de entrada para o reino dos céus, são obras da carne, são obras que, segundo a palavra de Deus lá em Isaías, é como o trapo da imundícia. Ou seja, não pode ser apresentado a Deus. Outro dia um irmão estava falando, como é que pode, a gente querer ter alguma participação nisso? Nossas obras são carniça, e nós estamos querendo apresentar a carniça diante de Deus como forma de pagamento por uma bênção eterna. Nós não podemos fazer isso. Jesus Cristo poderia ter mostrado logo de cara àquele jovem que ele não era tão bom quanto ele imaginava que ele era. Mas Jesus Cristo o fez pensar a respeito daquilo que ele estava falando. Mostrou o fracasso daquele jovem, porque ele mostrou que o juízo, na realidade, é feito no coração do homem. Versículo 21. Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, e segue-me. Quer dizer então que o jovem, para ser salvo, ele tinha que ser pobre? Quer dizer então que para que você possa ser salvo, você tem que vender tudo aquilo que você tem e dar ao Senhor? Será que era esse o ensinamento que Jesus Cristo estava passando aqui? Nós precisamos entender aquela situação. Ali estava sendo falado a respeito de um jovem que estava se colocando diante de Jesus Cristo com um conceito errado a respeito da bondade e que achava que ele tinha condições de conseguir a sua salvação através das suas obras. Ele pensava que por cumprir a lei ele poderia ser salvo, mas a lei ela não tinha o propósito de salvar ninguém. E aquele jovem ele não era um cumpridor da lei. Talvez ele tinha perdido o discurso de Jesus Cristo. Jesus Cristo havia dito que um homem não deve adulterar, porque está escrito na lei. Mas Jesus Cristo disse que se o homem sequer olhar para uma mulher desejando-a, ele já adulterou contra ela, e ele já é um transgressor da lei. Talvez aquele jovem não tivesse cometido um adultério, mas possivelmente ele pudesse ter pensado em uma mulher e ter adulterado em pensamento. Fala também que se nós blasfemarmos com a nossa boca, falarmos alguma maldição para o nosso irmão, nós o odiarmos, nós já cometemos a transgressão de assassinato. Sem tê-lo cometido, mas simplesmente o fato de nós odiarmos uma pessoa diante da lei de Deus que sonda os corações é como se nós já tivéssemos o matado. Então Jesus Cristo poderia ter colocado isso tudo diante dele. Mas Jesus Cristo vira para ele e fala, vende tudo o que tens e promete a ele duas coisas. Terás um tesouro no céu e siga-me. A lei de Deus, ela mostrou àquele homem, ou deveria ter mostrado a ele, que ele não era uma pessoa digna de salvação. Eu vou convidar aos irmãos que abram em Romanos no capítulo 3, no versículo 19, porque ali nós temos a explicação a respeito da lei de Deus e o uso adequado dela para a vida do homem. Romanos capítulo 3, no versículo 19. Ora, nós sabemos que tudo o que diz a lei, ou tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Então, em primeiro lugar, a lei ela tem por objetivo de calar a boca do homem. Aquele jovem chega-se a Deus achando que ele pode conseguir a salvação através de alguma obra, de algum mérito,
e Jesus Cristo apresenta a lei para aquele jovem. Em primeiro lugar, Deus corrigiu a percepção daquele jovem do que era bom. E falou que bom é Deus. E que não há nenhum outro bom, senão somente um. Ou seja, ele não tinha bondade para ser salvo. Em segundo lugar, Jesus Cristo amplia a percepção daquele jovem no sentido de mostrar a ele a lei. E falar para ele que a lei o faz ficar calado. Ou deveria ter o objetivo de fechar a boca de todos os homens. Os homens, eles falam que são pessoas boas e Deus vai dar um jeito no dia da salvação. Mas eles não refletem para o fato de que algum dia na vida dele eles pecaram. E aquele que peca é um pecador. Se ele mentiu, é um mentiroso. Se ele roubou, é um ladrão. Se ele cobiçou, ele é um adúltero. E se ele desobedeceu a pai e mãe, ele transgrediu o 5º mandamento. Ou seja, a lei ela mostra que o homem, de fato, ele é condenável diante de Deus. Deus mostra qual é a sua justiça quando Ele nos confronta com a sua lei. E não é com o nosso parâmetro de pessoas que vivem aqui na terra que somos coniventes com todo tipo de perversão e pecado. Não vamos ser julgados pelos preceitos das nossas mães. Nós vamos ser julgados de acordo com a lei de Deus. E a lei de Deus, ela coloca todo homem debaixo da iniquidade. Versículo 20, por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. A lei de Deus, ela mostra que o homem ele é pecador. Ela tem o objetivo de mostrar àquele homem que ele está numa situação complicadíssima diante de Deus, de que Deus não admite o pecado, porque o pecado é uma ofensa grotesca a Deus, em primeiro lugar, e que Deus vai julgar os homens segundo a sua lei. Então nós precisamos de uma correção na nossa vida. Nós precisamos ser bons? Sim, nós precisamos ser bons. Mas o fato é que já passou o nosso tempo de sermos bons. Nós nascemos em iniquidade. E desde a nossa concepção nós nascemos e fomos gerados em pecado. Então, certamente as palavras de Jesus Cristo para os apóstolos foi certeira. Ao homem é impossível se salvar. Então resta uma outra alternativa, que é nos agarrarmos à esperança que Deus nos dá. Romanos também aí no capítulo 7, versículo 7. Romanos 7, 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. O fato é que a lei mostrou para aquele jovem que o que era pecado. A lei de Deus, ela nos mostra o que é pecado. E ela nos mostra, na realidade, o quão longe nós estamos de ser pessoas boas e pessoas que possam ser aceitas diante de Deus. A lei, ela nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Gálatas capítulo 3, versículo 4. Se a lei ela nos mostra, ela primeiro nos faz calar as nossas bocas. Nós não poderemos chegar diante de Deus e reivindicar qualquer coisa dele por conta das nossas obras. Ela nos mostra o pecado, ela nos mostra a transgressão e a nossa dependência de uma ação intermediária por parte de Deus. Versículo 24 de Gálatas 3 diz: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Aqui nós temos uma compilação da forma como a lei trabalha para que nós possamos chegar à salvação, porque essa era a pergunta daquele jovem. Como eu faço para ser salvo? E por que Jesus Cristo enveredou pelo caminho da lei? Segue os mandamentos. Porque a lei de Deus, ela nos serviu de aio, ou de tutor, de instrutor. Aquele que pega na mão e conduz o jovem até o ensinamento perfeito. Era uma figura conhecida na Grécia Antiga que orientava as crianças, aquele professor particular que ensinava as crianças a serem educadas, a crescerem em conhecimento, nas ciências, nas matérias que eram conhecidas naquela época. A lei ela nos serviu de aio porque ela apontava para quem? Para Cristo. Quando Jesus Cristo se manifestou aqui na terra, ele foi a encarnação de Deus
o homem perfeito, aquele que cumpriu toda a lei e aquele que foi totalmente bom. Era Deus aqui na terra. E como é que as pessoas podiam medir a bondade de Deus? Eles não poderiam medir a bondade de Deus segundo os parâmetros humanos da época. Mas eles conseguiam medir a bondade de Deus segundo os parâmetros de Deus, que Deus havia dado na sua lei. Jesus Cristo cumpriu toda a lei. E não passou sequer a menor letra do alfabeto hebraico, sem que fosse cumprida por Jesus Cristo. Ele era, então, aquilo que nós deveríamos ser, aquilo que nós deveríamos almejar ser. Ele era aquele homem que nós todos desejaríamos ser como ele, para que pudéssemos ser chamados de bons. Esse era Jesus Cristo. E é por isso que aqui fala que a lei serviu de aio para nos conduzir a Cristo, o Messias, para que pela fé fôssemos justificados, ou não pelas obras, mas pela fé. A fé em Jesus Cristo, ela é capaz de salvar o homem, e não as obras. Desejar as coisas de Deus mais do que o mundo era um pré-requisito para que os homens pudessem se achegar a Deus. Vamos voltar lá no nosso texto. Mateus, capítulo 19. Mateus 19. Versículo 21. Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres. Terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Jesus Cristo não estava falando, não era esse o discurso de Jesus Cristo a todo homem rico que se achegava a ele. Jesus Cristo não estava falando que todo aquele que se achegar a ele deve vender tudo aquilo que tem, doar aos pobres e segui-lo. Jesus Cristo, ele diz, segue-me. Mas o fato dele estar disposto a vender todas as coisas demonstraria onde estava o coração daquele jovem. Aquele jovem que começou a conversa valorizando a sua alma, ele tinha um grande tesouro. E ele julgou que a sua alma não valeria o preço daquele tesouro. Ele não quis se desfazer das suas riquezas para seguir a Jesus Cristo. E a condição que é inegável dentro desse versículo 21 é o fato de que nós temos que segui-lo. Nós talvez não sejamos ricos e Deus não esteja nos pedindo o nosso dinheiro. Ele não pediu para você que vendesse tudo aquilo que você tem e doe aos pobres. Mas certamente Ele chama-nos para que nós venhamos e sigam. Essa condição ela não é removida em momento algum na palavra de Deus. Nós devemos desejar mais a Deus do que as coisas que nós possuímos aqui na terra. E aparentemente não foi isso que aconteceu com aquele jovem. Nós precisamos depois confiar na providência de Deus e nas suas promessas. Porque Ele diz que aquele que vendesse todas aquelas coisas para aquele jovem e desse aos pobres, ele teria um tesouro lá no céu. Demonstrou também que ele não confiou na promessa de Jesus Cristo. Jesus Cristo disse a ele, você vai ter tesouros no céu. Porque a palavra de Deus ela diz que todo aquele que nessa vida deixar pai, mãe, irmão, irmã, filho, filha, receberá ainda nessa vida e na vida do porvir 100 vezes mais. Seguir a Jesus Cristo tem um preço. Pode custar a sua conta bancária, pode custar a sua vida profissional, pode custar a sua reputação entre as pessoas, pode te custar uma posição dentro da sociedade, você pode estar sendo chamado para se levantar quando todo em sentido contrário a todo o movimento da maré, você pode ser escarnecido, as pessoas podem começar a te boicotar, você pode ter sofrimento e aflições aqui nessa vida, mas a palavra de Deus ela diz, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A palavra de Deus ela chama os homens para que venham a Ele e sigam a Jesus Cristo. Sigam as mesmas pisadas que o Senhor Jesus Cristo pisou. Aquele jovem que começou muito bem,
de repente não tinha a força necessária para continuar a sua jornada. Versículo 22. O jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque ele possuía muitas propriedades. Ele tinha coisa demais. E aquelas coisas eram um empecilho na sua vida. Jesus Cristo diz até aqui na sequência, em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Porque os ricos, eles são tentados em áreas que os pobres não são tentados. Foi pedido aquilo que ele tinha como mais importante na vida dele, e naquele momento ele deixou de considerar que a vida dele era a mais importante. Lembrando que quando ele começa o diálogo, ele diz: que bem farei para conseguir a vida eterna, demonstrando uma preocupação com relação à sua vida eterna. Para concluir, irmãos, ele ouviu a palavra de Cristo, mas ele não confiou. O preço da sua alma não valiam as riquezas que ele havia conseguido aqui na terra. Talvez ele nem tivesse trabalhado para ter tudo aquilo, talvez ele tivesse herdado da família dele. Ele era jovem, mas o fato é que ele tinha muitas qualidades. Provavelmente ele se sobressaía dentre os outros. Mas tudo aquilo que ele tinha conquistado era muito difícil para ele deixar para seguir a Jesus Cristo. E o fato é que Jesus Cristo, ele salva o pecador sem as obras da lei. Aquele jovem, ele poderia ser um cumpridor daquelas coisas. Mas o fato era que Jesus Cristo mostrou que o coração dele não estava de acordo com o primeiro mandamento de Deus, que é amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de toda a tua alma. Jesus Cristo não citou esse mandamento. Ele não citou os 3 primeiros mandamentos da lei. Mas ele, de forma implícita, mostrou que o amor daquele jovem às riquezas era maior do que o amor dele a Deus. Aquele que não odiar a pai, a mãe e a filhos, não é digno de mim, diz o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, se nós amamos mais aos nossos familiares, se nós amamos mais aquelas pessoas que nos rodeiam do que a Jesus Cristo, nós não somos dignos de Jesus Cristo. Se nós amamos mais as riquezas do que a Cristo, nós não somos dignos de Jesus Cristo. A lei, ela veio para mostrar àquele jovem de que nós somos pecadores, mas a forma como Deus salva não é aquela forma de que nós devemos cumprir todos os mandamentos, porque nós já sabemos que nós somos incapazes de cumpri-lo. Jesus Cristo não deixou brecha. Quando nós olhamos o caminho da salvação, nós olhamos para aquele caminho, aquela porta estreita onde Jesus Cristo está. É o único caminho pelo qual nós devemos entrar. Agora, o caminho da perdição, você vai encontrar ali o budismo, o islamismo, você vai encontrar a filosofia da nova era, você vai encontrar a filosofia dominante no mundo, vai estar um do lado do outro, naquela porta bem larga, abraçando a todos os tipos de pensamentos que levam a Deus, segundo os pensamentos mundanos. Mas a palavra de Deus, ela diz que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Jesus Cristo se manifestou aqui na terra não para que você continue se matando para fazer as obras que Jesus Cristo já cumpriu. Você está tentando ser bom com as suas próprias obras, mas o fato é que você não é bom o suficiente para agradar a Deus. Então você tem que desistir de buscar a sua salvação através dos seus atos. Você tem que desistir de lutar contra o chamado de Deus para que você se entregue a Jesus Cristo e confie na obra redentora dele. Porque o único meio de você obter salvação é através da crença naquele que justifica, ainda que você não seja um praticante da justiça. É isso que está descrito lá em Romanos, no capítulo 3, versículo 24. Se você chegar diante de Deus e apresentar suas obras e Deus te desse a entrada, a salvação já não seria por graça, mas seria por obras. Mas essa salvação é uma salvação que não está descrita na palavra de Deus e nenhum homem em momento algum foi salvo dessa forma. A única forma que Deus salva o homem, desde o Éden até os últimos dias dos tempos, vai ser através da sua obra de graça. Ele não vai querer nenhum homem se gloriando diante dele. Nenhum homem vai poder chegar diante dele e falar assim: eu mereci a minha salvação. Porque você não merece a salvação, você merece a condenação, porque a lei de Deus mostra que você é um pecador. Mas a palavra de Deus, ela diz: creia em mim, siga-me, siga o Senhor Jesus Cristo e será salvo.
Foi essas palavras que o apóstolo Paulo falou para o carcereiro quando ele estava preso. Creia no Senhor teu Deus e será salvo tu e a tua casa. Creia no Senhor teu Deus, creia em Jesus Cristo. Ele sim cumpriu toda a justiça. E a justiça cumprida por Jesus Cristo é a justiça que é imputada a você, se você crê de todo o teu coração nessa forma de salvação. Desista de outra forma. Creia na única salvação por meio de Jesus Cristo. É a única que você vai ter e você não vai ter uma oferta melhor e mais graciosa do que essa. Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós louvamos o Teu santo nome, Senhor, porque o Senhor promoveu para nós um único meio de salvação. Um meio, ó Pai, pelo qual toda a multidão de todos os povos, todas as línguas, um dia se reunirão, ó Pai. Obrigado, ó Deus, por não colocar, ó Deus, em nós a responsabilidade, Senhor, pelas nossas próprias almas, porque nós faríamos mal com ela. Mas a Sua graça bendita, Senhor, nos retirou da nossa forma vã de viver, nos trouxe para a Sua luz, e hoje, ó Pai, nós queremos viver para agradecer e para louvar o Teu santo nome. Que o Seu amor, ó Pai, possa nos constranger a sermos fiéis a Ti, Senhor, a termos uma vida de verdadeira dedicação, e que possamos, ó Pai, aceitar essa forma de salvação, gratuita, promovida por Ti, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém.